Glória a Deus. Amém, meus amados. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos à reunião dos eleitos, dos santos de Deus. Aos irmãos aqui na gravação, graça e paz. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, YouTube, Ministério Graça e Verdade, vai aqui embaixo, inscreva-se. Vá lá no sininho, marcar todas, para estar recebendo as nossas mensagens assim que nós disponibilizarmos. Olha aí o tema da palavra, na mensagem neste dia. Paulo versus Pedro. Não consulteis carne e sangue. Ô irmão, o objetivo dessa mensagem é jogar Paulo contra Pedro? Não. O objetivo dessa mensagem é nós crescermos em Cristo. E nós vamos examinar as Escrituras e vamos ver comportamentos de homens que andaram como Pedro, que andou com Jesus. E no caso de Paulo foi o 13º apóstolo, que foi chamado pelo Cristo ressuscitado. Alguns irmãos nossos que ministram, eles dizem que não há uma diferença entre aquilo que Paulo pregava e aquilo que Pedro e os demais apóstolos pregavam. Claro que há, porque os demais apóstolos foram chamados para a circuncisão, para os judeus. Quem chamou Paulo não foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e no caminho para Damasco, o Cristo vivo se manifesta e chama Paulo. Então Paulo, amado, ele já teve experiência com o Cristo ressuscitado. Então ele entendia essa questão de você entender, compreender as coisas espirituais e discerni-las espiritualmente. Coisa que alguns dos apóstolos tinham um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque eles eram menos de Deus? Não, é porque o ministério ao qual eles estavam submetidos era limitado por causa do véu da lei. Então Jesus de Nazaré muitas vezes dizia para os seus discípulos: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem ainda suportar. Então nós vemos em pleno século 21 muita coisa que o Espírito tem para falar para a igreja, mas a igreja, não generalizando, mas infelizmente 90% ou 95% do povo de Deus não podem suportar, porque nós dizemos a mensagem espiritual, mas as pessoas ela tem a tendência de levar para o pé da letra e ficam presos à matéria, presos às circunstâncias. O coronavírus chegou, é Jesus que está voltando, mas tantas coisas já aconteceram e disseram as mesmas coisas, porque eles consultam carne e sangue. E a mensagem espiritual, nós precisamos discernir essa mensagem. Paulo versus Pedro. Não consulteis carne e sangue. Livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Então Jesus chegou ali a Cesareia de Filipe, e Jesus pegou os seus discípulos que andavam com ele e disse: vem cá, quem dizes os homens aí ser o filho do homem? O que é que os homens estão dizendo a meu respeito? O que é que estão dizendo? O que é que eles estão falando de mim? O que é que esses homens estão falando aí de Jesus? Será que esses homens estão falando que eu sou o Salvador? Será que esses homens estão falando que eu instituí no meu sangue, ou iria instituir, no sangue uma nova aliança? Será que esses homens aí estão falando que eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o ungido de Deus? Será que esses homens estão falando isso? Quem diz os homens que eu sou? Porque me parece que os homens estão falando que eu sou uma rosa do puxamento espiritual. Me parece que os homens estão falando que eu estou em um copo com água orada pelo pastor. Me parece que os homens estão falando que eu estou em um lencinho, que eu estou na meia do apóstolo. O apostolo. Então, quem diz os homens que eu sou?
Eu quero ouvir de vocês. Quem diz os homens aí que eu sou? Se Jesus faz essa pergunta hoje. Ah, Jesus, estão dizendo que tu és a restauração do meu casamento falido. Estão dizendo que tu é a minha empresa. Estão dizendo que o Senhor, Jesus, é a minha casa própria. Quem diz os homens que eu sou? O que é que estão falando aí que eu sou? 14. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Como é que é? Estão falando, alguns estão dizendo que eu sou João Batista. Sim, mestre. Alguns estão dizendo que eu sou Jeremias. Sim, senhor. E outros estão dizendo que o senhor é um aí, um dos profetas qualquer, que ressurgiu, ressuscitou dos mortos e apareceu aí. Será que Jesus não sabia da resposta? Será que Jesus não sabia o que estava no coração dos homens? Claro que sabia. Mas olhe lá. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? Bom, os homens estão dizendo que talvez eu seja João Batista. Os homens estão dizendo que talvez eu seja Jeremias. Os homens estão dizendo que talvez eu seja uns aí dos profetas. Mas agora deixa os homens, deixa a multidão, deixa os religiosos, deixem os fariseus, deixem os saduceus, deixa esses homens para lá. Eles acham que eu sou João Batista, eles acham que eu sou Jeremias, eles acham que eu sou um dos profetas. Agora vocês que andam comigo, eu quero saber de vocês. Imagine Jesus chegando para os seus seguidores, os seus discípulos. Eu quero saber de vocês. E vós, quem dizes que eu sou? Muitos filhos de Deus não sabem quem é Deus. Por quê? Porque não conhece pela sua palavra. Muitos filhos de Deus não sabem quem é Deus, por quê? Porque nunca tiveram experiências com Deus. Muitos filhos de Deus não sabem quem é Deus, por quê? Porque eles vivem, entre aspas, Deus, por meio de mediadores humanos. O meu pastor falou que Deus é isso. O padre falou que Deus é aquilo. O espírita falou que Deus é isso. O filósofo falou que Deus é aquilo. O grego falou que Deus é isso. O judeu falou que Deus é aquilo. E eles nunca discernem, eles nunca entendem, eles não conhecem quem é Deus. E Jesus estava perguntando para os seus discípulos: vocês, quem dizes ser o filho do homem? Quem dizes que eu sou? Ah, meus irmãos, vocês sabem, vocês que estão me acompanhando aqui na gravação, vocês sabem disso. Já disseram que Jesus é uma bruxa. Como assim, irmão? Claro, porque eles dão vassoura na igreja. Nós sabemos essa história da carochinha que anda montado na vassoura, é uma bruxa. Aí eles dizem: não, Jesus é uma vassoura ungida para varrer a sua casa e tirar toda a impureza, todo o pecado. Porque o que ele fez na cruz... Não, o que ele fez na cruz, ele fez assim uma terça parte. Mas a obra perfeita que vai fazer é o meu propósito. É a minha forma de ver Deus. Não, porque não importa como a palavra apresenta quem é Deus. O que importa é como eu vejo Deus. Então eu vejo Deus, irmão, não sei você, mas eu vejo Deus na vassoura. Eu vejo Deus em uma estátua de gesso. Eu vejo Deus, sabe, em um óleo, num azeite galo comprado em um supermercado. Eu vejo Deus. Eu estou falando conhecer Deus, não é ver. Conhecer. Eu vejo Deus na minha vida, na vida dos irmãos. Eu vejo Deus na criação. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo a glória do Senhor em tudo. Conhecer Deus.
Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o quê? O Cristo. O Cristo, o ungido, o Messias. Aí depois vem a manifestação do Filho do Homem, porque era o ministério do Nazareno. Primeiro ele é o Cristo, ele é ungido, o Salvador, vírgula, o Filho do Deus vivo, porque ele estava na manifestação de filho, na manifestação em carne. Mas quando Pedro olhou para ele, Pedro não viu primeiro o filho. Tu és Jesus de Nazaré. Quem é Deus para você? Deus para mim é Jesus de Nazaré. Quem é Deus para você? Deus para mim é o homem da mão forte. Deus para mim é o leão da tribo de Judá. Deus para mim é o Cordeiro de Deus. Quando Pedro bateu o olho, Pedro disse: tu és o Cristo. Acima de qualquer nomenclatura, acima de qualquer título, o Senhor é o Salvador, é o Cristo, é o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disseram que eu sou quem? João Batista. Disseram que eu sou quem? Jeremias. Disseram que eu sou quem? Um dos profetas. E vocês, que andam comigo, que dizem que eu sou? Imagine todo mundo olhando para a cara de Jesus. Pedro se levanta, diz: Senhor, tu és o Cristo. Senhor, não importa como te veem. Senhor, não importa como as pessoas veem o Senhor, eu te vejo como Cristo. Não importa como aqueles que pensam diferente de nós veem Cristo. O que importa é como nós enxergamos Cristo. O que importa é como nós enxergamos Ele. Não importa se as pessoas acham que a sua salvação está nos seus sacrifícios. O que importa é que nós cremos que a nossa salvação está no Cristo. Sempre esteve no Cristo, não no homem, mas no Cristo, no Messias, no Salvador, no ungido. Tu és o Cristo. É o que, Pedro? Tu és o Cristo. Davi dizia: Ele é o meu pastor. Eu não digo para Israel. Davi não disse: o Senhor é o pastor de Israel. Eu não sei como é que vocês estão recebendo ele. Davi bradou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Paulo chama ele de cabeça da igreja. Cabeça da igreja. Paulo chama ele de esposo da igreja. Paulo pregou dizendo que ele foi o único sacerdote que ofereceu o único e perfeito sacrifício. Paulo chegou falando para Timóteo dizendo: ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu vou dizer: irmão, mas você pregou na outra mensagem que ele não é mediador. Não é mais, não continua sendo, mas ele foi o único, não existe outro. E isso é pelo Espírito. Pelo Espírito, você não vai dizer que o pastor presidente é Joaquim, é Joãozinho. É o pastor presidente, cabeça da igreja é Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. 16, 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, bem feliz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Bar filho de Jonas. Bem-aventurado
és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos... Não foi carne e sangue que revelou para Pedro que ele era o Cristo. Quem revelou para Pedro que Jesus era o Cristo foi o Pai que está nos céus. Glória a Deus. Porque a carne e sangue não revela quem Cristo é. A carne e sangue revela quem é o pastor presidente da convenção geral. A carne e sangue revela a idolatria dos filhos de Deus, bajulando homens e achando que são os homens que o abençoam ou que o amaldiçoa. A carne e o sangue não discerne o espiritual do natural, não discerne o santo do profano. A carne e o sangue é corrupta, é fraca. Paulo disse: ainda que a carne e o sangue, o homem exterior se corrompa, todavia o nosso homem interior, o nosso espírito, que é um só espírito com ele nos revela quem é Cristo e quem somos nós em Cristo. Por quê? Porque não é a carne e sangue que revela. Tu és bem-aventurado, Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Imagine Pedro, oh glória! Imagine Pedro olhando para os outros discípulos e dizendo: vocês viram aí? Vocês viram que eu falei? Pedro começou a entrar na carne. E eu vou te mostrar por que Pedro começou a entrar na carne. Tem gente que não aguenta elogio, irmão. Ô irmão, como você pregou bonito hoje. Ô glória, glórias a mim, louvado seja eu mesmo. Aí começa a consultar carne e sangue. Louvado, engrandecido seja sempre o nome de Cristo. Glória a Deus. Mas você começa a consultar carne e sangue. Preguei muito, irmão. Era assim que a gente fazia no sistema, né? Cantei muito, irmão. Ei, irmão, e aí, recebeu a palavra que eu dei? Tu viu a palavra que eu dei hoje, irmão? Tu viu, vaso? Começa a consultar carne e sangue. Então Jesus disse: olha, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Foi o Pai que está no céu que te revelou. Olha se eu estou apelando para o texto. Não, estou falando que está escrito, irmão. Nós temos que aprender. Olha aí. Porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então Pedro já começa a surfanar. Sabe aquele pastor que você conheceu quando começou aquela congregaçãozinha lá na esquina? Eu conheci muitos assim. Começou a congregaçãozinha lá no cantinho. Ai, meus irmãos, oh glória! Deus te trouxe aqui, você é uma bênção de Deus, você é minha autarquia. Quando você vai-te embora. Você é autarquia, você é um caminhão carregado de bênção de Jeová. E aí te carrega no colo, e você carrega ele no colo. Aí ele te dá mamadeira, né? Que você está tomando leitinho lá no sistema. Aí ele te dá mamadeira. No dia que ele toma a mamadeira, você... o pastor passou por mim e não deu graça e paz. No dia que você... irmão, veio uma conta alta em casa, eu tive que pagar, não deu dízimo. O pastor já passou no outro dia com aquela cara de bicho. Deu final do mês, não bateu a meta nos dízimos. Aí ele já vem assim no outro dia pregar. Irmão, Deus está me revelando que tem rato aqui na igreja. Como eu já ouvi isso, irmão. Aí vem os puxa-sacos. É verdade, pastor, também estava orando, Deus me mostrou um bocado de lixo assim, e as ratazanas. Vocês dão risada, vocês já passaram por isso. Eu não estou falando aqui do que eu não passei não, irmão. Irmão, é verdade. Tem gente infiel aqui. Aí o pastor começa a fechar a cara para você. Começa a fechar a cara para você. Então, amado, Pedro começou já
Aí o pastor começou, aquela congregação humilde, começou a crescer. Antes te abraçava, te beijava. Passou. Passa de carro, não olha mais para os irmãos. Todo mundo era de Deus, depois que cresce aí só ele é de Deus. Só ele é a boca profética. É consultando carne e sangue. Você tem que depender do Espírito Santo. Deixa o Espírito ser de fato o condutor da igreja que é dele. E aí você vai crescer nesta graça e você vai sempre entender que a glória é de Cristo. Mas carne e sangue não te revela isso. Porque carne e sangue só revela o que está faltando, o prejuízo que está tendo com essa quarentena. Mas a carne e sangue tem que dar um jeito. Tem que colocar lá no rodapé a conta, aquele código lá que eu não sei que de acha aquilo. Você só toca o celular e transfere. Claro, irmão, carne e sangue, irmão. Será que estão preocupados com a vida, com a espiritualidade das pessoas? Não, nada, irmão. E aí Pedro começou. 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. De modo nenhum te acontecerá isso. Observe que no contexto, depois que Pedro elogia, depois que Pedro fala pelo Espírito, depois que Deus revela a Pedro que Jesus era o Cristo, aí Pedro já começa a entrar na zona da carne. Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então Pedro estava desfrutando daquela liberdade de espírito. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Salvador. Aí de repente Pedro começa a dar lugar à carne. Jesus continua falando sobre o que iria acontecer. Ele teria que ser entregue, ele teria que morrer, ao terceiro dia ele iria ressuscitar, como estava escrito nos profetas, aquela coisa toda. E aí Pedro já começa a entrar na carne. Não, Senhor, de modo nenhum. Eu não vou permitir isso. Como é que é? Você começou pelo Espírito e está acabando agora na carne? Ô Pedro, eu acabei de te elogiar em público, que não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu que te revelou. Agora você já vem agora na carne me repreendendo, que eu não posso morrer. Aquilo era uma palavra contrária ao propósito de Cristo. Pedro estava se colocando como um Satanás, porque Satanás quer dizer adversário. Então Pedro naquele momento estava sendo uma tipologia de Satanás na vida de Jesus, porque ele estava se opondo, contrariando o projeto, o propósito de Deus. Mas eu te falei agora que quem te revelou não foi carne e sangue. Agora você já entra na carne. E o que é a carne? Um mal, um inimigo, um adversário. De modo nenhum te sucederá isso. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a quem? Quem disse? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Ele disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos... Para quem ele falou? Onde é que entra aqui uma criatura das trevas e Deus... Não, aí vem as suposições, os achismos. Não, irmão, você não entende. É porque Pedro ali, ele foi possuído por Satanás. Está escrito? Não, Pedro foi possuído por Satanás. Ainda fala o nome de Satanás bem bonito. Satanás. Pedro foi possuído por Satanás. E aí ele disse que não era para Jesus morrer. E aí Jesus, quando olha para Pedro, irmão, eles que dizem, viu? Eles que dizem, na verdade não é mais Pedro, já é o diabo dentro de Pedro. Está escrito? Não. A Bíblia diz que Jesus
olhou para Pedro e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Ou Satã, que quer dizer lá nos originais, para trás de mim, opositor, adversário. Jesus falou essa palavra, Satanás? Não, talvez ele tenha falado Satã, que era a forma correta dos judeus falarem, do hebraico, ou Satanas, uma palavra derivada lá do aramaico, e é por isso que surge Satanás na vida das pessoas, esse Satanás. E Pedro falou, e Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E por que é que Jesus anteriormente tinha falado que não foi carne e sangue que tinha revelado? E agora Jesus está dizendo que Pedro não conhece as coisas de Deus. Claro que não conhece. E por que não conhece? Paulo explica. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a seguir, Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas porque as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Como foi que Pedro discerniu que Jesus era o Cristo? Pelo Espírito. Quando foi que Pedro se colocou como adversário? Quando ele consultou a carne. Aí Jesus disse: você não compreende, a tua carne não entende. A tua humanidade, a tua natureza, os teus sentimentos. E olha, que se você observar, a intenção era boa: livrar o mestre da morte. Então a intenção de Pedro era uma intenção boa. Pedro não estava dizendo ali que ele mesmo ia matar Jesus. Não, Pedro estava querendo livrar o Senhor Jesus da cruz. Só que não podia, irmão, porque já estava determinado, irmão. Então tudo que vem além da determinação é adversário. Quer ver uma coisa? Hebreus 10:10 diz que nós fomos santificados com o único, aperfeiçoado com o único, salvo com o único. Se você inventa outro, você é um Satanás para o Evangelho. Se você inventa situações, circunstâncias para alcançar algo que Cristo conquistou por nós no Calvário, você é um diabo, um Satanás nos propósitos de Deus. E tem um grande famoso aí que ele diz que essa palavra que nós pregamos é uma desgraça, porque no altar tem que ter sacrifício. Não existe vida com Deus sem sacrifício. Não existe. Por isso que Jesus sacrificou, para que nós tivéssemos vida com Deus. Claro que não existe. Claro que não existe vida com Deus sem sacrifício. Não com os meus, não com os nossos, mas com o sacrifício de Cristo. Então quando você usurpa, isso é usurpar, tentar tirar a glória de Deus. João Batista disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele morreu, tirou o pecado que entrou por Adão. Pecado de conotação espiritual. Os homens disseram: não, irmão, você está errado, você está equivocado. Aí está Jesus até hoje dizendo: para trás de mim, Satanás. Porque só compreende as coisas dos homens, não compreende as coisas de Deus. Jesus estava falando para os fariseus: se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E os fariseus? Como? Como é que nós vamos comer da tua carne? Como é que nós vamos beber do teu sangue? Olha, entendendo ao pé da letra, carnais, consultando carne e sangue. Aí Jesus diz assim: antes de Abraão existir, eu sou. Ele: como? A carne e sangue. Como? Você não tem nem 50 anos e está dizendo que antes de Abraão, o Senhor, tu já existia? Jesus disse: sim, eu já existia. Inclusive, se vocês não sabem, foi eu que apareci lá como pré-figura de Melquisedeque, dando a comer a Abraão, tendo comunhão com Abraão.
esse aí está possuído. Claro, consulta carne e sangue. Consulta carne e sangue, vai chamar o irmão de herege, de filho do capeta. Já mandaram até tocar fogo na minha vida. Fica aí consultando carne e sangue. Eu vou continuar dizendo: tu és o Cristo a quem nós servimos. É porque eles achavam que tinha que comer a carne e beber o sangue literal. Jesus falou: se pegarão as serpentes e os escorpiões. Aí aqueles que consultam a carne e sangue querem pegar mesmo na serpente. Vai pegar em escorpião. Vou te dar uma dica ainda, ô religioso fanático, que fica consultando carne e sangue. Pega aquele escorpião. Serpente eu vou te dar uma aqui, cascavel. Escorpião pega aquele amarelo, o menorzinho amarelo. É porque Jesus disse: pegarão em serpentes e escorpiões. Ô irmão, não consultei carne e sangue. É para você entender o pé da letra. É no sentido literal. É por isso que você fica esperando aí os 4 cavalos do Apocalipse. Já passou do 7º, agora o 13º e 8º selo ser aberto de novo. É por isso que você fica esperando aí a besta. Não pode falar nome não, né? A gente tá ficando conhecido aí, não pode dar nome não. Eu acho que é o presidente da França. Não, irmão. Ele é muito branquinho, tem que ser um negão. Eu acho que é aquele lá da África. Aí fica consultando carne e sangue. Eu tenho um pra mim que é o padre. Ainda mais que ele é argentino. Fosse brasileiro? É o Papa, né? O Papa. Porque fica consultando carne e sangue. Já viu aquela pegadinha que passavam de avião, né? Dizia: ó, fulano indo. Não dê nome não. Ó, fulano vindo. Aí passa uma doença. Ó, Jesus voltando. Ih, não deu certo. Aí vem outra. Ó, Jesus voltando. É fim dos tempos. Fica consultando carne e sangue. A palavra diz: vem geração, vai geração, a terra permanece para sempre. E o povo consultando carne e sangue, porque não discernes as coisas do Espírito. Então, Pedro, ao mesmo momento que ele, pelo Espírito, discerniu que Jesus era o Cristo, quando ele consulta a carne, ele é tido como Satanás, como opositor, porque ele consultou carne e sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar quem? A Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então o nome dele era Simão, o sobrenome era Pedro, ou Petros. Cornélio, no contexto, está orando. Quem era Cornélio? Um cidadão romano, com toda a sua casa reunida, está orando. E esse Cornélio tinha o seu hábito de oferecer ofertas, esmolas, sacrifícios a Deus, e Deus o aprovava. Ele não era um crente, tá bom? Ele não era um que andava com os discípulos, mas ele cria em Deus, ele era crente em Jesus, e ele oferecia ali sacrifícios a Deus, ofertas, etc. Então Deus aparece para ele, se manifesta e diz: olha, vá lá em Jope, manda chamar Simão Pedro. Ele vai dizer o que vocês devem fazer a partir de então. Então Cornélio pega seus servos e envia a cidade de Jope a chamar Simão Pedro. Só tem um probleminha, né, irmão? Pedro ultimamente tem consultado carne e sangue. Jesus morreu, sabe de uma? Eu vou voltar a pescar. E todo mundo foi com Pedro. Mas eu não te falei, Pedro, que você agora será pescador de homens? Jesus, eu não entendi. Então eu consultei carne e sangue, eu fui atrás, foi de um bagre, de uma tilápia. Nada contra os pescadores, tá bom? Mas não consulte carne e sangue. Então Pedro estava em cima do muro. Uma hora era espírito, outra hora era carne. Uma hora consultava o espírito, outra hora consultava a carne. Aí o Senhor disse: olha, manda lá esses homens em Jope. Agora, pois, envia homens, Jesus falando para Cornélio, envia homens e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. 10:13 Atos. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te quem? Mata e come.
Olha o mover do Espírito, olha o mover de Deus. Enquanto Deus estava revelando para Cornélio, mandando chamar Pedro, Jesus já estava revelando para Pedro algo que iria acontecer. Mas Pedro estava o quê? Consultando carne e sangue. Aí Jesus começa: levanta-te, Pedro, mata e come. Diz na visão que Deus desceu um lençol, né? Desceu um lençol atado pelas 4 pontas, cheio de vasos, e ali havia várias imagens, né? Vários animais, quadrúpedes, etc. Animais que na cultura judaica eram imundos. Então Jesus dá aquela visão para Pedro e diz: Pedro, levanta, mata e come. Quem mandou? Foi Jesus. Quem sou eu? Tu és o Cristo. O mesmo Pedro. Quem mandou? Levanta-te, põe-te de pé. Ação, mata e come. Levanta-te, Josué. Moisés é morto, a vida continua. Irmão? A vida continua. Levanta-te, Pedro, mata e come. 14. Mas, veja bem, Jesus falou: mas pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom, presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie nelas. Em Romanos, Paulo diz que os dons são irrevogáveis, sem arrependimento. Deus deu, está dado. Irmão, mas não é bem assim. Mas, não, eu sei que você leu a Bíblia, mas... Aí Pedro, mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. É? De modo nenhum. Você tem certeza de modo nenhum? Não. Aqueles crentes tucudo? Jesus não deixou casar com essa, também não casa com mais ninguém. Fica sozinho. Porque eu orei, tinha que ser assim, do jeito que eu queria. É do teu jeito? Eu quero aquele emprego, eu quero aquele carro. Se Jesus não me der, também não quero mais nada de Jesus. Certa feita eu estava trabalhando, aí uma pessoa ficava me olhando da janela, uma senhora, eu fazendo um trabalho braçal, pegando peso, ajeitando as coisas. Aí quando eu passei, ela falou: irmão, eu estou aqui admirando você. Eu falei: por quê, minha irmã? Eu soube que você era um ex-lutador de boxe, e agora eu vejo você nesse sol escaldante, fazendo esse trabalho aí, e você é alegre aí e tal. E eu sou diaconisa, só faltou dizer isso, puxa saco do pastor, sou isso, sou aquilo, cheio de cargo, sou dirigente disso, círculo de oração, e bababá, BBB, caixa de fósforo, mas eu só vivo triste. Eu falei: é porque a senhora está consultando, em outras palavras, carne e sangue. É porque a senhora está vivendo a religiosidade, não está vivendo Cristo. Está vivendo as doutrinas de homens, está consultando carne e sangue. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Eu nunca comi, não vai ser agora que eu vou comer. De modo nenhum. Pedro, quem eu sou, Pedro? Tu és o Cristo. E tu come, Pedro? De modo nenhum. Não, eu sei que tu é o Cristo, mas eu não vou. 15. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Purificou ou iria purificar? Purificou. E de quem é que Deus está falando? Dos gentios. Porque Cornélio era romano, gentil. Na concepção do judeu, quem tinha direito à salvação era só o judeu. Com o sacrifício de Jesus, os gentios agora são adotados em Cristo. Então, Jesus fala com Cornélio e vem agora falar para Pedro e levar a palavra que confirma, que testifica essa salvação. Não é que Deus ainda ia salvar Cornélio. Não é que Deus ainda ia purificar os gentios. Não é que Deus ainda ia purificar a família de Cornélio. Já estava no plano espiritual tudo perfeito.
E a segunda vez ele disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Já tinha purificado. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pedro. Ô Pedro. É como eu falei, não me entendam mal. Paulo versus Pedro, não consultei carne e sangue. É para nós aprendermos, tirarmos lição disso aqui. Olha a deficiência que Pedro tinha, o problema que Pedro enfrentava, como muitos cristãos hoje, por ficar sempre consultando carne e sangue. Deixou de ser de Deus? Não. Muitos filhos de Deus, por consultar carne e sangue, deixam de viver uma comunhão no Senhor, uma vida em temor, em santidade, sabe? Guardar o seu corpo em santificação, para viver as orgias desse mundo aí, obras da carne, prostituição, bebidas, drogas. Deixou de ser filho? Não, quem é filho é filho. Mas ó a disciplina. Ó o filho pródigo que saiu de casa. Sair de casa não é sair da congregação não, tá bom, irmão? É deixar de viver Cristo e este o ressuscitado, deixar de viver o evangelho e viver as suas paixões, consultar carne e sangue. Aí vivem debaixo da disciplina. Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante. Deus repreende, castiga, disciplina todo que ele recebe como filho. Qual filho há que o pai não disciplina? Se não disciplina, não é filho, é bastardo. Então se faz o que faz e não há correção, não há disciplina, não é filho, é bastardo, é da perdição. Agora, se há disciplina, se há ardor na consciência, é um filho que está andando em desobediência, consultando carne e sangue. E Pedro estava aí consultando carne e sangue. Gálatas 2:11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era o quê? Repreensível. Então Pedro chegou ali em Antioquia, e estava ali Paulo pregando, né? Confraternizando, tendo comunhão com os gentios e com alguns judeus, ou seja, a igreja de Cristo. E Pedro chegou ali, naquele ambiente. Quando Pedro chegou naquele ambiente, Pedro olhou assim e disse: ô irmã, glória a Deus, estou vendo um brilho nos seus olhos. A irmã disse: isso é graça. Olhou assim: ô irmão, por que você está tão feliz assim? Eu soube que você foi até demitido essa semana do seu trabalho. Aí o irmão olhou: ô Pedro, isso é a graça de Deus. Aí chegou naquele ambiente: ô irmão, sua mãe faleceu domingo, você está aí pregando? Aí eu digo: faleceu domingo, não faleceu segunda, né? Eu digo: segunda. Isso é a graça de Deus. Então não importa o que esteja acontecendo, o que importa é quem é Cristo em nós e como nós vemos Cristo. É a graça de Deus. Ele é digno por sua graça. Então Pedro chegou naquele ambiente e amou. Opa, olha rapaz, aqui eu posso me soltar um pouquinho. Imagine Pedro tirando logo aquelas roupas, aqueles... E ali tendo aquela comunhão com os irmãos, comendo junto com os gentios, porque não podia. Imagine Pedro ali abrindo um sorriso, não sendo mais aquele crente que você não pode dar um sorriso, que ele diz que você tem pecado. A crente tem que andar muito sério. Cuidado para não estourar. Prende o fôlego aí até estourar. Você é livre, feliz em Cristo. E foi esse ambiente que Pedro encontrou em Antioquia. Quando Pedro entrou, ele viu aquela graça de Deus, aquela comunhão. Aí Pedro, glória, isso que é graça. Pedro se sentiu menos de Deus? Não. Pedro agora disse: bom, já que eu cheguei aqui, o irmão Paulo está pregando aí essa palavra, que pode tudo, que Jesus já salvou. Não, Pedro não consultou carne e sangue nesse ponto de viver as paixões e as obras da carne. Não. Pedro viu sim uma liberdade genuína, porque o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí é o quê? Liberdade. Ele viu uma liberdade. Liberdade com temor, não era para ficar dando ocasião à carne.
Não era liberdade, não foi a liberdade que Pedro chegou e encontrou lá uma banca cheia de cerveja, vinho, e aí encheu a cara. Não foi esse tipo de liberdade ou libertinagem. Não foi esse tipo de licenciosidade da carne que Pedro encontrou. Não, Pedro encontrou uma liberdade espiritual. Mas tinha um porém. No fundo, ele consultava carne e sangue. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara porque era repreensível, digno de ser repreendido. Errou, tinha que ser chamado a atenção. Irmão, venha aqui, venha. Aí muitos, porque dizem estar na graça, não aceita mais repreensão. E não é de homem que eu estou falando, é do próprio Deus. Eu estou na graça, eu sou predestinado, então a minha vida eu faço o que eu quero. Que predestinação é essa? Porque eu entendo que a graça, me diz Efésios 2:10, que Ele preparou obra de antemão para que andássemos nela. Obras preparadas por Deus. Eu entendo Efésios capítulo 1, versículo 4, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O contrário disso aqui, ó. Irrepreensíveis em amor. Eu entendo Gálatas 5:13, que Paulo diz que não era para usar da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Então que graça é essa que você diz que foi predestinado? Para quê? Eu entendo que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, versículo 29, aos que antes conheceu, a estes que conheceu também, chamou. E aos que chamou é porque Ele predestinou, e aos que predestinou Ele justificou, e aos que justificou Ele glorificou. Então existe a graça de Deus, é o que nós estamos pregando, falando, trazendo a consciência de todo homem. Tá bom, irmão? A andar em temor de Deus. E existe aquela graça técnica, mecânica, carnal, onde eu aprendo que não precisa dar dízimo, eu aprendo que a igreja não é templo, é Jesus, eu sou templo do Espírito, onde eu aprendo que Deus habita em mim. Existe essa graça, onde as pessoas querem viver nas obras da carne. E aí, serão disciplinados, se são filhos. Se não forem disciplinados é porque são bastardos. Foi pela graça, mas não foi de graça. Custou um alto preço. Valoriza o preço. Então Paulo resistiu a Pedro em Antioquia, porque era repreensível. Olha lá, 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, então antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, o que estava acontecendo? Comia com o que não era comum dos judeus. E isso, a graça manifestou para Pedro. Não, Pedro, você pode matar, você pode comer, porque Deus já fez puro, já purificou. Agora, Pedro, você já não teve aquela primeira experiência com Cornélio, Pedro? Você já não viu, Pedro, que os gentios agora participam conosco, que nós somos um só povo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus? Você não já entendeu, Pedro, que agora não existe mais distinção de povos, que todos, e todos aqui não é todas as pessoas do mundo, mas todos os povos, todas as línguas, todas as etnias, todos são filhos de Deus. Quem são filhos de Deus em Cristo Jesus? É porque agora tu vai de novo, Pedro, consultar carne e sangue. Comia, bebia, estava ali desfrutando da graça. Mas quando chegou Tiago, quando chegou alguns que estavam com Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram,
foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, com medo do pastor Tiago. Ó, sabe de uma? Eu vou me retirar aqui. Tiago chegou, João chegou alguns hebreus aí, da circuncisão. Eu vou me sair aqui porque senão vai pegar mal para mim. E Paulo, ó, de olho nele. Paulo só observando. Comia, bebia, estava todo feliz, em graça. Estava dando lugar à carne? Porque essa graça que vocês pregam é um evangelho sem compromisso. Para com isso, irmão. Quem não quer ter compromisso, não quer ter compromisso em lugar nenhum. Ou no sistema religioso, ou fora do sistema religioso, ou no campo, no ambiente da graça. Quem não quer ter compromisso, quem não quer viver aquilo que é espiritual, não vive em lugar nenhum. Muitos saem do sistema religioso e aderem à graça, recebe a graça, mas na verdade eles sempre queriam viver nas cachaçadas, nas prostituições da vida. Aí tinha medo do diabo, tinha medo de perder a salvação, e aí eles viviam aquele rudimento, aquela escravidão, não é porque amava a Deus, tinha medo. É na graça que nós vamos ver quem é quem, porque a graça tira a máscara da religiosidade. Onde você vai aprender a viver sem temor. Você vai obedecer porque você ama, você vai adorar, você vai louvar, você vai falar, você vai, porque você é dele. E não querendo barganhar com ele, mercadejar com ele. Não, irmão. A graça é esse filtro que mostra quem você é nele. Eu sei o que é isso, que eu já vivi religiosidade. Como é que eu vou me apresentar para o pastor? O que é que eu vou dizer para o meu líder? E tal. Eu tenho que viver assim. Eu não posso olhar assim, não posso olhar assim. Tem que ser só assim. Por quê? Porque existe um padrão, porque existe um modelo. Religiosidade. Hoje, sou livre em Cristo. Tudo é lícito, nem tudo me convém. E eu sei o que é isso. Consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Tem que ser assim, irmão. Antes, a mulher botava roupa. Marido, posso ir para a igreja assim? Não, você sabe que... Você está em graça hoje. Tem espelho em casa, se olhe. O Espírito de Deus habita só no teu marido, não habita em você não? Então Deus fala com você. E o homem, mesma coisa, né, irmão? Você sabe o que te convém. Você sabe os grupos que você se envolve, o tipo de conversa que você tem. Até grupo de WhatsApp. Você sabe. Aí fica dando trela a conversas profanas, a carnalidade. É porque eu estou na graça. Graça? Está consultando carne e sangue, viu, irmão? É, irmão. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Não temia Deus não, já estava com medo de Tiago e os demais. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Aí, ó, o Maria vai com as outras. E observe que Pedro influenciava muito, né? Quando Pedro disse, eu vou pescar, os outros deixaram e foram pescar também. Então, Pedro, ele tinha um poder de liderança. Pedro tinha um poder de influência. Liderar não é ficar mandando os outros fazer, é você fazer as pessoas te seguirem. Então, Pedro não ficava mandando ninguém fazer. Pedro não disse, pega aí e vai pescar também. Pedro não disse, faça isso, faça aquilo, limpa aí, ei, bababá. Não, Pedro, ele tinha o espírito de liderança. Quando ele tomava uma posição, todos iam atrás dele. Tanto é que numa mensagem só, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Depois acho que mais 5.000. Então ele tinha aquela coisa de liderança. Então, isso é bom. Mas depende. Porque serve positivamente e negativamente. Você pode influenciar para o bem, ou você também pode influenciar para o mal. Você pode influenciar para o espírito, e você pode influenciar para a carne. Olha aí,
Então os outros também judeus dissimulavam com ele, com Pedro. De maneira, irmão, olha, até isso surpreendeu. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quem era Barnabé? Parceiro de Paulo. Pregava a graça com Paulo. Conhecia a liberdade que havia em Cristo. Mas quem estava ali no meio deles? Pedro, primeiro apóstolo. Pedro, coluna da igreja. Quem estava ali com ele? Pedro, o apóstolo da circuncisão. Então Barnabé olha, os outros judeus olharam e disseram: bom, se Pedro já está tirando o seu corpo de banda, a gente também vai ter que sair daqui. E Paulo, firme, só observando. Paulo não tinha esse negócio não, irmão. Por isso que ele, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí Paulo diz: olha, nós não cedemos nem por uma hora. Não tem negócio de baixar a cabeça porque você é teólogo, porque você fez seminário. Você pode ter 1 milhão de congregação e 300 mil seguidores seus. Porque eles dizem: eu tenho 1 milhão de discípulos. Você tem, porque quem tem discípulo, quem tem seguidores é Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus, seguimos a Cristo. Então Pedro influenciava. Até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Imagina aquele irmão que está firme na graça. Ô irmão, graça e paz. Paz do Senhor. Hã? Graça e paz, meu irmão. Está reinando em vida? Estou na prova, irmão. Está na prova? Está fazendo faculdade? Não. É a luta. Que luta, irmão? É a luta da vida. Sim, irmão, mas e a graça de Deus? A graça não basta mais, não? Bastava, né? Mas agora o que, irmão? Porque o sistema tragou. Barnabé se deixou levar pelas circunstâncias. Paz do Senhor, vaso. Graça e paz, meu irmão, reinando em vida, perfeita vitória, nenhum mal te sucede, está perfeito em Cristo. Mas não estou mandando você consultar carne. Carne é corrupta. Eu estou mandando você consultar espírito. A carne é fraca. Jesus disse: para nada presta. Espírito está pronto. E até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Tem mais? É, 13. Gálatas 2,13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Até o próprio Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Então observe que Pedro estava querendo judaizar os gentios. Então ele dissimula ali, ele sai, se retira por causa daqueles que eram da circuncisão. E Paulo chama a atenção dele na presença de todos. Você, sendo judeu, não vive como judeu, e agora você está querendo judaizar os gentios, querendo colocar regras, fardos difíceis de suportar. Então nós observamos, amado, que Pedro ele tinha esse problema de estar sempre consultando carne e sangue. Agora vamos lá, olha a diferença de Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. 16. Revelar seu filho em mim,
para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Então, diferente de Pedro, que consultava carne e sangue, Paulo disse: não consultei nem carne nem sangue. Então, Pedro estava ali no meio, no ambiente do povo da graça, mas ele começa a consultar carne e sangue, por causa dos demais apóstolos. Mas Paulo, não. Paulo diz: quando aprove a Deus, desde do ventre de minha mãe, me separou, me chamou, pela sua graça, ele disse: não consultei carne e sangue. Eu fui chamado para anunciar o evangelho, eu não consultei carne, não consultei sangue. Ele chega a dizer no contexto que ele nem subiu em Jerusalém para se encontrar com os apóstolos que eram antes dele. Paulo não foi atrás de Gamaliel, que era o seu mestre da lei, para saber se Gamaliel iria aceitar o que Paulo estava pregando. Não. Paulo não foi atrás do irmão, do tio. Não, Paulo ele seguiu o seu propósito, o seu chamado, firme e forte, pregando o evangelho da graça de Deus e não consultando carne e sangue. Olha lá, 17, Gálatas 1:17. Nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Filipenses 3:4. Ainda que também podia confiar na carne, ainda que eu pudesse consultar carne e sangue, ainda que eu também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por que Paulo está falando isso? Que ainda mais ele? Sim, por quê? Filipenses 3:5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui o quê? Fariseu. Ainda que eu pudesse, mais do que os outros, consultar carne e sangue. E por que, Paulo, você poderia consultar carne e sangue? Porque eu era uma pessoa importante. Quem era Pedro? Um humilde pescador. Quem era Paulo? Uma pessoa importante, poliglota, circuncidado ao 8º dia, tudo politicamente correto, dentro da lei, dentro do judaísmo. Ao 8º dia foi apresentado no templo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Eu não tenho um pai grego, eu sou hebreu de hebreu. Então ele podia consultar carne e sangue, confiar na carne e sangue. Paulo era um homem próspero. Paulo era um homem bastardo, extremamente religioso. Olha lá, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu. Quem fazia parte da classe dos fariseus eram só pessoas importantes, Nicodemos acima. Então não era qualquer um que fazia parte daquele grupo dos fariseus. Sinédrio, fariseu, eram pessoas importantes. Paulo estava lá. Então se tem alguém que pode consultar carne e sangue, eu. E por que ele não consultava? 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Segundo a justiça da lei, ele era um cara politicamente correto, irrepreensível. Os fariseus não o chamavam atenção, pelo contrário, ele se destacava entre eles. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, era o que ele fazia, perseguia a igreja de Cristo. Observe que quando Cristo chama Paulo, amado, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, ele diz agora para a igreja em graça. Ele diz: eu estou com zelo de vós, com zelo de Deus. Ele não estava mais com zelo de um perseguidor fariseu. Observe que ele tinha zelo no farisaísmo. Qual era o teu zelo no sistema? Aí no sistema religioso você fazia, você acontecia, e dizia que estava servindo a Deus. E na graça, perdeu o zelo? E aí? Agora fazer certo, correto. Então ele era zeloso na lei.
Imagine alguém que estudava, que se dedicava, era um profissional da religião. Mas chegou na graça, irmão, você já lê aí para mim, você coloca aqui no telão aí, para que eu vou ler Bíblia? Seja zeloso, irmão. Examine. Não coma tudo que as pessoas dão por aí. Não coma nem o que eu estou dando, mesmo uma consciência pura do que eu estou pregando. Mas não coma sem examinar. Examine. Seja zeloso. Tenha as suas próprias experiências. Não seja um papagaio saindo aí repetindo porque eu falei, porque o irmão falou. Não, aprenda o evangelho. Seja zeloso, se dedique. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Era isso que Paulo era. Mas como eu falei, quando ele recebe a graça, ele diz: eu estou com zelo de vós, com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, a saber, Cristo. A Cristo. Eu não consultei carne e sangue. Eu repreendi Pedro, que estava consultando. Eu não consultei carne e sangue. Paulo disse para os crentes da Galácia: eu estou sentindo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo não se esforçava para dizer que ele era o pregador. Pelo contrário, ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que para quê? Para que ele não se gloriasse, não se exaltasse. Tinha um espinho na carne. Mas o espinho que ele tinha na carne não impedia dele amar a igreja, dele zelar da igreja, com zelo de Deus, sentir dores de parto até que Cristo fosse formado na igreja. Não era Paulo ser formado, porque a mensagem não vinha do coração de Paulo, a mensagem vinha do Espírito, vinha do coração de Deus. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3,7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Então o que para mim era ganho, aquilo que eu achava que era lucro para mim, eu considerei perda por Cristo. Perda. Por quê, Paulo? Porque eu não consulto carne e sangue. 3,8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Não consulto carne e sangue, para que eu possa ganhar a Cristo. 9. E seja achado nele quem? Em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ele não consultava carne e sangue. Tanto é que ele não consultava carne e sangue, que ele disse que recebeu um dom de Deus para ficar sozinho. Ele disse: eu queria que vocês ficassem sozinhos, por causa da tribulação que o casamento traz. Mas por causa da prostituição, cada um tem seu próprio marido e sua própria esposa. Nem todo mundo recebeu esse dom. Então observe a espírito. Eu ouvi uma vez para com isso. Um pastor dizer que Paulo era carnal. Paulo não era espiritual não, espiritual eram os outros. Para com isso, rapaz. Paulo era carnal, Paulo não entendia as coisas. Fala sério. Mas para falar isso tem que ser outro carnal, né, irmão? Porque o espiritual não vai discernir Paulo como carnal. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Gálatas 1,11.
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado. Cadê o parceiro de Paulo, Barnabé? Ficou para trás. Tomou outro curso da vida. Mas Paulo assumia a responsabilidade. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Eu não consulto os homens. Eu não aprendi de homens. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Jesus não revelou para Pedro ir? Revelou. Mas Pedro consultou carne e sangue. Jesus revelou o evangelho a Paulo? Revelou. Paulo não consultou carne e sangue. Viu a diferença? Viu a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve? Não estou dizendo que Pedro não servia, tá bom? Estou trazendo, atualizando esta mensagem. Pedro servia sim. Serviu dentro do propósito estabelecido pelo Pai. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta onde? No judaísmo, no sistema. Qual foi a tua conduta no sistema? Ah, irmão, lá no sistema eu fazia isso, fazia aquilo outro, eu era assim, eu era assado. E qual a tua conduta agora na graça? Na graça agora eu tomo um vinhozinho, tomo uma cachaçinha, uso uma droga. É porque eu estou na graça, né, irmão? Para com isso, irmão. É misericórdia, né? Qual era a tua conduta no sistema? De um cego, né? Mas zeloso. E a graça de Deus, qual é a tua conduta? Como é que você vê Deus? Quem diz isso que eu sou? Quem você diz que eu sou? Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tradicionalismo. Ele era zeloso das tradições de seus pais. Nós éramos zelosos das tradições dos nossos pastores. Seja zeloso agora da sã doutrina, da graça de Deus. Olha lá. 2 Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro, que anteriormente consultava carne e sangue, depois das disciplinas que ele recebeu de Paulo, ele começou a se disciplinar, se discipular. Ele começou a entender que havia uma sabedoria em Paulo, a qual Deus tinha dado, que nele mesmo conseguia entender. Então, o próprio Pedro, amado, ele declara aqui, ó: e tende por salvação, longanimidade, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então Pedro disse: olha, alguns torcem as escrituras, não apenas as cartas de Paulo, mas toda a escritura. E eles torcem para a sua própria ruína, perdição. Mas ele reconhecia que havia uma sabedoria em Paulo. Então, aquele que consultou carne e sangue, ele entendeu que em Paulo havia uma sabedoria espiritual que os indoutos, os incautos e inconstantes, eles não discerniam. E eles torciam as escrituras, aquilo que Paulo
falava, como todas as outras escrituras, para a sua própria perdição. E o interessante é o que Pedro fala assim, falando disto, como em todas as suas epístolas. Então Paulo não era um homem de um versículo solto. Paulo não era um pregador de um texto isolado. Em todas as suas epístolas, Paulo falava a mesma coisa. Para quê? Para confirmar a igreja. Ele disse, eu não me canso de falar as mesmas coisas, que é para o vosso aprendizado. Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo falando. 2. Porque lhes dou testemunho de que tem o quê? Zelo de Deus. Mas sem o quê? Mas não com entendimento. Então observe, era assim que Paulo também enxergava Pedro. Em determinadas circunstâncias. Eles têm zelo de Deus? Tem. E eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus. Porque o próprio Paulo também anteriormente tinha zelo de Deus. Então Paulo disse, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. E a minha oração que eu faço por Israel é para a sua salvação. E a salvação ali não era espiritual, era da mente. Era justamente essa transformação no entendimento. De que não era para viver consultando carne e sangue. Mas os judeus viviam consultando carne e sangue. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E no 13 ele explica por quê. Porque consultava carne e sangue. Olha lá. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então eles não se sujeitavam à justiça de Deus e eles procuravam estabelecer a sua própria justiça. Quando você procura estabelecer a tua própria justiça, você está consultando carne e sangue. Quando você tenta se vingar de alguém que fez um mal a você, você está consultando carne e sangue. Quando você tenta pagar com a mesma moeda, você está consultando carne e sangue. E assim vive o sistema religioso, consultando carne e sangue. Porque para ver Deus, tem que comer um pedaço de pão. Para ver Deus, tem que pegar em alguma coisa. Para se sentir abençoado, o homem tem que colocar a mão na cabeça. Para se sentir ungido, o homem tem que derramar um óleo sobre a cabeça. Porque vivem consultando carne e sangue. Mas nós não consultamos carne e sangue, porque nós fomos chamados pelo ministério para o ministério do Espírito. Amém? Graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos.